Olá pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, tá? Nós iremos falar hoje sobre o processo da Guerra Fria, tá? Então nossa segunda aula. Então na primeira aula nós falamos do processo de divisões aí pelo Cortina de Ferro, pelo Muro de Berlim, tá? Tanto da Alemanha de Berlim como do continente europeu. E nessa segunda aula nós iremos falar sobre os planos, tá? Primeiro, o Plano Marshall. Foi uma ajuda financeira aos países da Europa Ocidental, tá? Capitalista. Então, os países orientais socialistas estavam crescendo a sua ideologia. Então, os Estados Unidos, através desse plano, ajudou financeiramente, financiou, prestou dinheiro para esses países da Europa Ocidental para que eles pudessem sair da crise que se encontravam, que foi ocasionada pela Segunda Guerra Mundial. Então, o Plano Marshall, ajuda financeira aos países da Europa Ocidental. Então, esse plano capitalista, para manter a hegemonia militar na região, os Estados Unidos criou a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O objetivo da OTAN era justamente fazer uma aliança militar para que esses países pudessem ter a garantia militar que eles não iriam ser invadidos por outros países. Então, uma forma que os Estados Unidos encontrou de militarizar essa região. Então, um exército ultra mega treinado, justamente proteger a ideia capitalista na região ocidental. A União Soviética, claro, não ia ficar por fora. Então, a União Soviética passa a criar o Pacto de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia, que até então era socialista. Então, cria-se esse pacto militar para fortalecer a ideia de que o socialismo também estava se defendendo, estava se protegendo de uma ideia capitalista. Então, nesse meio termo aqui desses pactos militares, nós tivemos na década de 60 uma das maiores crises da Guerra Fria, que foi a Guerra dos Mísseis. Então, os Estados Unidos apontando mísseis para Cuba, apontando mísseis para outras regiões, a União Soviética mostrando o seu poderio bélico, testando armas nucleares. O mundo vivia uma tensão muito grande na região do Paquistão, da Índia, da China, que até hoje é uma região preocupante. A Europa estava também testando armas nucleares, então criou-se uma ideia de que se esse planeta realmente iria suportar tamanha destruição, pessoal. Então muitos testes nucleares foram feitos e essas alianças militares serviam justamente para identificar essa ideia de que existia uma bipolaridade no planeta. Na região da Ásia, em especial no sul e no sudeste asiático, os Estados Unidos criam o Plano Collor. Esse plano capitalista também é de ajuda financeira aos países. Um dos maiores beneficiários desse modelo do Plano Collor foi o Japão. Então, só lembrando que os Estados Unidos invadiu e destruiu Hiroshima e Nagasaki em 1945. Depois, durante 15 anos, os Estados Unidos começa a ter uma hegemonia dentro do Japão, e para mostrar para o sistema socialista que o capitalismo ele é capaz de destruir e reconstruir, os Estados Unidos criam um plano financeiro, reergue o Japão economicamente. Há uma troca de identidades entre a cultura japonesa e norte-americana. Muitos japoneses foram para o Japão estudar a forma que os Estados Unidos estavam comandando a sua economia. Daí surge a ideia do toyotismo, reaproveitar os estoques, fazer um produto com preços e cores e modelos diferenciados, que foi uma melhoria do sistema terrorista fordista. Então, os Estados Unidos, através desse plano, conseguem reerguer economicamente alguns países do sudeste asiático. Aí nós temos um contexto histórico. Olhem só, que dentro desse plano, os Estados Unidos percebeu que o socialismo já estava crescendo demais. Já tínhamos a China, o Vietnã, o Camboja, o Laos. Então, na questão do Vietnã, os Estados Unidos achavam que perdendo o Vietnã, ele ia simplesmente perder a hegemonia na Ásia. Por isso a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, que dividiu o norte e o sul até hoje, e a guerra do Vietnã, que foi uma guerra onde os Estados Unidos sofreu bastante, gastou-se demais, e o Vietnã continuou sendo uma região adentrando o sistema socialista. Agora vamos cá.
as principais características desse modelo socialista. Uma delas eu destaco para vocês, que nós tivemos dois socialismos. O socialismo utópico é uma ideia criada por Karl Marx, Friedrich Engels, onde essa ideia não foi colocada em prática. Um socialismo real é aquele que a União Soviética colocou em prática. Eu sempre costumo dizer para os alunos hoje que vocês têm que ter essa noção. Então, cuidado com as questões quando fala de socialismo. Tá? Nós tivemos dois, real e utópico. O que nós estamos analisando? O socialismo real, imposto pela União Soviética e outros países fora da região da Ásia e da Europa, que nem na América nós tivemos a Cuba. Então, vamos aqui. Economia planificada. É aquela economia onde é controlada pelo governo. Não existe propriedade privada, então o governo ele controla todo o sistema econômico de um país. Então ele planifica, ele comanda, ele que diz a melhor forma que esse sistema tem que acontecer. Como não existe propriedade privada, nós chamamos de estatização. O Estado comanda todas as empresas. Porque para o Estado poder mandar na economia, ele vai ter que mandar no sistema também das empresas. Nós chamamos de estatização. Tá? Outra questão é a estratificação social. A estratificação social é a diferença entre ricos e pobres, gerada por uma competição no modelo capitalista. No modelo socialista, nós não temos ricos e nem pobres. Nós temos que ter uma sociedade onde as pessoas possam ter salários de formas equiparadas. Não é igual, pessoal, mas de uma forma mais justa possível. Agora, nunca foi colocado em prática um modelo onde as pessoas possam, de uma certa forma, enriquecer e gerar essa divisão da riqueza. Por isso que é uma confusão muito grande quando a gente fala de sistema socialista, de sistema comunista. Uma coisa é aquilo que foi colocado em prática, outra coisa é a ideia que se criou desse sistema. Então eu tenho a seguinte ideia, nós não temos que ter ricos e pobres, nós temos que ter sociedade, ideia. Agora como colocar essa ideia na prática? Então que país se aproxima mais dessa prática? É aí que está a confusão. Então vocês têm que ter cuidado de analisar uma questão de vestibular quando pegar essa estratificação social. Nos dois sistemas tem estratificação social. No capitalismo tem a competição. No sistema socialista tem a divisão de bens. Mas nenhum conseguiu ainda diminuir essa diferença entre ricos e pobres. E a questão também que eu destaquei no socialismo, o pleno emprego. Então todo mundo tem que ter emprego. Então se você tem 2 empregos, você vai ter que dar vaga para um que não tem emprego. Aí a gente perde a meritocracia, a gente pode perder a qualidade do produto que é executado, e isso aqui gera crítica no sistema socialista, porque a qualidade ela não está acima da quantidade. Então eu posso ter aí um problema de ordem social muito grande, e é isso que o sistema socialista ele é muito criticado, é porque ele tem a ideologia, mas não tem a prática, tá bom? Então na próxima aula a gente continua falando aí de Guerra Fria.